A timidez é um desconforto ou apreensão que algumas pessoas sentem quando elas se aproximam ou são abordadas por outras pessoas. É comum a gente confundir a timidez com a introversão, mas a introversão é muito diferente. O introvertido, ele se sente muito bem passando longos períodos sozinho, enquanto as pessoas tímidas, muitas vezes, elas querem desesperadamente se conectar com os outros. Só que elas não sabem como fazer isso. As pessoas tímidas, elas hesitam porque temem serem rejeitadas ou criticadas. Isso faz com que elas evitem eventos sociais, mesmo desejando participar deles e que muitas vezes são importantes para os seus objetivos pessoais e profissionais. Quando a timidez é muito acentuada, essas pessoas acabam se sentindo solitárias e isoladas, o que aumenta ainda o risco de desenvolverem outros problemas como depressão ou ansiedade. E não é raro as pessoas tentarem superar a timidez usando álcool ou drogas, o que aumenta ainda mais o risco de transtornos mais sérios. Algumas pesquisas demonstram que a timidez ela é mantida através de um ciclo vicioso. Em outras palavras, a pessoa tem uma situação social para enfrentar e sente um medo excessivo de ter uma avaliação negativa dos outros. Daí, ela começa a arrumar um monte de desculpa para evitar aquela situação e acaba recuando. E com isso, ela se sente aliviada por não ter enfrentado a situação. O problema é que esse recuo geralmente leva a sentimentos de vergonha ou de culpa. E não é raro sentir raiva de si mesmo por não ter enfrentado a situação. Com isso, o ciclo se fecha e vai se repetir na próxima situação social. É importante registrar que se a timidez é extrema, isto é, o medo de interações sociais é tão intenso que chega ao ponto de interferir com a sua capacidade de realizar atividades diárias normais, como, por exemplo, começar a trabalhar ou frequentar a escola, então é provável que ela esteja sofrendo de uma fobia social. Essa é uma condição psiquiátrica diagnosticável que requer tratamento com um profissional de saúde mental. Pois é, a timidez ela pode parecer uma questão trivial para quem não é tímido. Mas esses sentimentos podem até ser uma questão de vida ou morte. Há um médico americano chamado Henry English que ele relata que, às vezes, uma vítima de engasgamento num restaurante fica tão envergonhado com essa situação que discretamente ele consegue levantar e sair daquela área e ir para o banheiro de uma forma despercebida. Só que lá no banheiro ele chega a perder a consciência e, se ele não for atendido a tempo, pode morrer ou sofrer danos permanentes no cérebro. Olha só o que a timidez pode fazer. Aí vem a pergunta, afinal, por que algumas pessoas são tímidas? A timidez, na verdade, ela é parte resultado dos nossos genes herdados. É genético, sim. Mas também é influenciado pelas nossas experiências, por aquilo que a gente aprendeu ao longo da vida. Explicando melhor, os nossos genes, eles determinam os nossos traços físicos, como altura, cor dos olhos, cor da pele e tipo corporal. Mas os genes também afetam determinados traços da personalidade, incluindo timidez. Cerca de 20% das pessoas têm uma tendência genética para ser naturalmente tímida. Mas nem todos com tendência genética de serem tímidos desenvolvem uma personalidade tímida. Nesse caso, o que é determinante são as nossas experiências, as nossas vivências. Quando uma pessoa enfrenta uma situação que a faz sentir tímida, a forma como ela lida com essa situação pode moldar suas reações futuras em situações semelhantes, como um trauma. Por exemplo, se as pessoas que são tímidas abordam coisas novas pouco a pouco, isso pode ajudá-las a se tornarem mais confiantes e confortáveis. Mas se elas se sentem empurradas para situações, ou se elas são
provocadas ou intimidadas, isso pode torná-las ainda mais tímidas. Se você perguntar, bom, então eu posso curar a timidez? A resposta é não. Isso não é possível. Primeiro porque, como eu disse, não é uma desordem psiquiátrica. As pessoas tímidas, elas sofrem de ansiedade quando estão submetidas a contextos sociais e algumas podem até ficar deprimidas como resultado das suas dificuldades sociais. No entanto, como eu disse também, a timidez em si é simplesmente um traço de personalidade, não uma desordem psicológica ou uma doença. Em segundo lugar, de novo, a timidez é uma característica genética. Em outras palavras, embora as pessoas tímidas possam aprender maneiras de gerenciar sua ansiedade, a sua timidez geralmente vai permanecer, não vai mudar. Bom, já que a timidez ela não muda, como é que eu posso amenizá-la? E aqui vão 6 formas de aumentar a sua própria aptidão pessoal, cuja consequência reduz o efeito da timidez. Primeira forma, aceite a sua timidez. Uma das coisas que as pessoas tímidas assumem é que ser tímido é um problema. Isso faz com que elas pensem que há algo fundamentalmente errado com elas. A realidade é que a maioria das pessoas vai experimentar timidez de tempos em tempos ao longo da sua vida. Mesmo muitas figuras públicas que nós conhecemos são tímidas, mas elas aprenderam a controlar esse sentimento com muito sucesso. Pois então eu te digo, se eles podem fazer isso, controlar essa timidez, você também pode. E para isso, em primeiro lugar, você tem que entender que a timidez é comum e que pode ser superada, desenvolvendo a sua habilidade social. Portanto, para alguém que é tímido, o importante é aceitar isso sobre si mesmo, ao invés de se sentir envergonhado ou se sentir obrigado a mudar. Quando você aceita essa sua característica, a ansiedade tende a diminuir. Segunda forma, comece pequeno. Olha, ter habilidade social é como qualquer outro conjunto de habilidades. É algo que você pode desenvolver ao longo do tempo. Mas se você evita o contato social, você se torna socialmente fora de forma. Em outras palavras, toda situação social em que você se coloca é um treino para a sua habilidade social. Quanto mais você faz, mais hábil você fica. Então, comece pequeno. Isto é, ao invés de você definir grandes metas para vencer a timidez, defina pequenas metas que pareçam menos ameaçadoras. Comece com pessoas que você conhece, por exemplo. Pratique comportamentos sociais como contato com os olhos, use seu sorriso, tenha pequenas conversas e faça e aceite convite das pessoas com as quais você se sente mais à vontade. Faça também pequenos contatos com pessoas que não conhece. Pergunte, por exemplo, para o atendente que te serve café todo dia de manhã na padaria, como é que está o seu dia? E assim por diante. Vai treinando e ganhando confiança. Quando você se sentir mais seguro, estenda isso também para novos amigos. Enfim, começa a se socializar aos poucos e gradativamente. E lembre-se, quanto mais você faz, mais hábil você fica. Terceira forma, seja curioso sobre os outros. É isso mesmo. O primeiro princípio em como conquistar amigos e pessoas influentes é tornar-se genuinamente interessado nos outros. O psicólogo Alfred Adler, ele escreveu: o indivíduo que não está interessado em seus semelhantes é o que tem mais dificuldades na vida. O que ele quer dizer é que no ambiente social, tenta tirar o foco de você mesmo. Em vez disso, se concentra em ser curioso sobre os outros. Faça perguntas triviais sobre os interesses das pessoas, sobre seus passatempos, pois como você bem sabe, as pessoas adoram falar sobre si mesmas. E todo mundo tem uma história para contar. Então,
Quando você conseguir isso, sente-se, escute e desfrute desse contato que você acabou de fazer. Quarta forma, planeje. Planeje o que você vai dizer. Quando você está pronto para tentar algo que você evitou por causa da timidez, como um telefonema ou uma conversa importante, anote o que você quer dizer de antemão. Ensaie em voz alta, mesmo que seja até em frente a um espelho. E não se preocupe se as coisas não acontecerem exatamente como você praticou. E obviamente, também não é o fim do mundo se você não colher o resultado esperado. Mas esse passo significa que você se deu uma chance. Da próxima vez vai ser melhor, porque será ainda mais fácil. Quinta forma, utilize o seu papel. Eu explico. Muitas das pessoas socialmente tímidas são profissionais altamente bem-sucedidos. Apesar do sucesso no seu trabalho, eles perdem a autoconfiança em situações sociais em que o seu papel não é definido pelo seu próprio trabalho. Em outras palavras, se você é um engenheiro tímido e vai com seu companheiro ou companheira a uma festa de médicos, você vai se sentir um peixe fora d'água. Por isso, para ir desenvolvendo as suas habilidades sociais, encontre atividades em grupo onde você possa estar com pessoas que compartilham dos seus interesses. Com interesses em comum, você se dá uma chance de praticar a socialização com novas pessoas desse grupo. Interesses em comum ajudam muito as pessoas tímidas, porque o terreno é conhecido. E isso aumenta a sua autoconfiança nas conversas e nas abordagens. Sexta forma, suavize o seu diálogo interno. É interessante isso, mas a gente passa mais tempo pensando no que pode dar errado num evento social do que naquilo que pode dar certo. Quem faz isso é o seu crítico interno. Aquela vozinha te lembrando que você é tímido e medroso. Quando você se julga com dureza, é mais provável assumir que os outros vão te julgar também da mesma maneira. Então a melhor forma de você derrotar esse crítico, essa vozinha, é usar a sua própria verdade. Por exemplo, quando esse crítico, essa vozinha, começar a te culpar por ter medo daquele encontro social, lembre-se de que não existe uma única pessoa nesse mundo que não tenha medo de rejeição, que de alguma forma elas conseguem sobreviver. Quando o seu crítico interno começa a te dizer que jamais ninguém vai gostar de você, lembre-se daqueles que gostam. E assim por diante. Enfim, aprenda a conversar consigo mesmo de uma maneira mais gentil e mais suave, ao invés de ficar se sabotando. Se você conseguir isso, as situações sociais não terão tanto poder para te machucar, porque você não vai mais se punir. Por fim, eu vou deixar uma frase da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, esposa do presidente Lyndon Johnson, Lady Bird Johnson, que foi, após a morte do Lyndon Johnson, uma grande empresária. Ela disse: a maneira como você supera a timidez é tornando-se tão envolvido em algo que você se esquece de ter medo. Tchau!